Olá, boa tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada. Estamos aqui novamente, eu, seu amigo Xote, para falar com um grande convidado de hoje que me presenteou com essa caneca maravilhosa. E hoje aqui no Conte Tudo, você vai participar mais uma vez, né? Lembrando, o podcast Conte e Tudo, a gente faz essa brincadeira com o nome e nosso amigo hoje, Daniel Cassini. Daniel, conte tudo aqui pra gente sobre a sua experiência na TI, esse grupo maravilhoso que você está montando, trazendo para mim essa caneca maravilhosa do Grupo Right. Você como novo CEO do grupo. Podcast. Conte tudo. Podcast. Conte tudo. Podcast. Conte tudo. Primeiramente, Xote, agradecer esse convite, é uma honra estar aqui hoje com vocês, nesse podcast de peso maravilhoso, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, a comunidade de tecnologia precisa desse apoio, precisa ter esse espaço, e agradecer vocês por estar trazendo aqui, permitir com que a gente possa divulgar um pouquinho do nosso trabalho como Right, e trazer um pouquinho do que a gente pretende aí para esse futuro também. Pessoal, o Grupo Right é a fusão aí de algumas startups, né? Mas a Hypercloud e a TIT Consultoria. Conta pra gente, Cassini, o que esse grupo vem fazendo, o que tem nessas startups que você modelou aí com o tempo e da sua história aí com o Leonardo Adam, né? Seu grande irmãozão. Vamos lá, né? Essa história, ela realmente é uma grande história, né? É uma história que... O fundamento dessa história é a amizade, é uma história de parceria, de verdade, de cumplicidade, e que ela nasceu ali numa inocência. A gente se conheceu em Brasília, eu sou natural de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, sou mineiro, tive uma oportunidade de trabalho, novo, né, com 20 anos ali, fui para Brasília, onde eu conheci o Leonardo, meu sócio querido, amigo, né, irmãozão do coração, e dali a paixão por tecnologia, nós começamos a empreender. Na sequência, né, aquela necessidade do mundo da internet, da informação, do conteúdo, e aí o que a gente vai fazer, onde a gente pode chegar, ver aquela intenção, nossa, vamos empreender. Só que antes da gente chegar nessa decisão, a gente tentou empreender de tudo. Nós tentamos abrir fábrica de pão de queijo, cafezinho, sanduíche, menos TI. Quebraram quantas vezes? Várias. A conta foi grande. Essa conta aí foi... Acho que esse é o principal aprendizado, né? Tem que quebrar antes de dar certo, né? Nada vai começar assim certinho, né? Tem um grande empresário aí que fala que a gente quebra, mas não fale, né? Não pode falir, né? Não, falir não, mas quebrar a gente quebrou bastante. Até que um grande dia a gente, né? Um grande amigo nosso veio com um direcionamento assim, cara, vocês estão tentando abrir tudo. Por que vocês não abrem empresa de TI, que é o que vocês sabem fazer? E aí, que em tese era o básico. Que era o básico, era por onde a gente deveria começar, né? Mas não, vamos abrir pizzaria, vamos abrir hamburgueria, vamos abrir cabeleireira. Não, pô, tem que abrir empresa de TI, a gente sabe mexer com TI. É aquele negócio, né? A padaria tá dando dinheiro, vamos abrir uma padaria. Beleza, você pode até abrir, mas se no dia que o padeiro não vier e você não souber fazer pão, você não vai vender. Então você tem que ir para um negócio que realmente tá dentro do seu coração. Que você já sabe pôr a mão, né? Que você põe a mão. Você nunca vai estar pronto. O aprendizado vai ser constante, né? Essa luta, ela não é fácil. Se hoje está difícil, amanhã vai ser mais difícil ainda. E o grande segredo é esse, é não desistir, é enfrentar as coisas que vêm, a dificuldade vem. E a batalha disso é o aprendizado, é ter a paciência do estudo e do aprendizado. E nisso o foco inicial foi parceria Microsoft, consultoria Microsoft, certo? Foi parceria Microsoft. A gente tinha um DNA muito da carreira Microsoft, a gente vinha ali da área de suporte, né? Minha primeira fase na carreira foi na atuação de suporte. Você foi técnico de suporte? Fui técnico, eu comecei... E o Léo? O Léo também começou com técnico de suporte, né? Eu fiz minha primeira formação foi técnico em informática gerencial, né? Até aqui em Belo Horizonte, numa escola técnica. Na sequência, eu já apaixonei naquela manutenção de abrir computador, né? E isso foi aproximadamente quase 20 anos atrás, né? É o que a gente chama do N1 hoje, né? O do Field, né? Eu acho que até antes do N1, não sei se tem tinha nem esse nome. Né? Mas antes de abrir o chamado, a máquina tem que estar funcionando, né? Então, o N1 já vem com o chamado aberto, né? Então, eu me apaixonei muito naquele negócio de abrir máquina e ver aquele mundo de placa-mãe e o pessoal brinca de passar borracha na memória, né? Até hoje. Não sei se isso ainda existe, mas na época a gente passava borracha. E não podia ser qualquer borracha, não. Tinha que ser aquela que era meio transparente. Não podia soltar os fiapos, os fiapinhos, né? E aí eu apaixonei com isso, fui no suporte, depois fui para o dev, até que a gente encontrou ali uma oportunidade no segmento Microsoft, lançando várias tecnologias. E o que foi o grande ponto?
nós não conhecíamos nenhuma. E aí um gestor nosso um dia comentou com a gente, olha, está saindo essa tecnologia e essa plataforma aqui da Microsoft. O que vocês acham de estudar ela? A gente, fica naquele negócio do desconhecido, né? O medo do desconhecido, né? Então, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Todo o material nessa época, né? Era um material que é em inglês, que não tinha muito suporte. A gente não está falando da geração do Google, né? Nós estamos falando da geração antes do Google, né? Que dependia do livro do papel, que dependia do amigo ir para fora e trazer o livro, né? Então, só que ali a gente já foi se apaixonando, então foi entrando na imersão, aí a gente entrou muito no mundo algumas tecnologias Microsoft, sem a gente aprofundar muito, foi o SQL Server, na parte de banco de dados, a gente evoluiu ali de um suporte de N1 já quase para um N3, né? Então foi para um nível de DBA, atendendo, né, monitoramento, backup, no acidente de backup era ótimo, né? Todo mundo torce, faz o backup, mas todo mundo torce para não usar o backup, né? E você tem algo que dava alerta e log, falha de backup, né? Falha de backup, né? E um aprendizado é esse, né? Não adianta só fazer o backup, você tem que testar ele, né? Porque o dia que você precisar ele, pode ser que ele nem volta, exato, né? Então você tem que ter a política de validar o próprio backup. E aí, né, fomos pegando Microsoft, fomos indo, o mercado foi abrindo. Nisso, a TIT foi fundada nesse período, né? A TIT tinha completado ali quase 12 anos de mercado, né, nesse momento, e a gente estava, eu não diria estagnado, mas algo nos incomodava seria talvez zona de conforto de novo, porque a gente tinha muito domínio da tecnologia, da área, e queria desbravar novos mercados? Talvez, poderíamos colocar um pouco como zona de conforto, mas algo nos incomodava de querer mais conhecimento, de querer ter mais conhecimento, de estar mais área, de explorar mais tecnologia. A gente entendia que a gente estava num momento limitado. E para um momento de criação, você tem que ter várias opções. Não quer dizer que aquela é a única opção que vai dar certo. Então, o que a gente começou falando no início, né? É experimentar, errar, testar, aprender, até realmente se encontrar. E depois disso, nesse desejo assim, incômodo, a gente tentou ali várias parcerias de tecnologia, até que a gente se apaixonou e encontrou com, né, um grande amigo nosso e conhecido e mais um sócio, né? Onde a gente fundou ali a TIT em encontro com a Hypercloud, juntou e viramos a Right, né? Onde a Hypercloud tinha um DNA muito Google, veio da Google, nasceu com a Google, nós nascemos da Microsoft e ali estávamos ali com dois players de tecnologia juntando uma empresa só. Esse namoro, né, essa parceria, essa fusão, foi uma fusão de sucesso, que ela já se consagra há 3 anos. Nós fizemos um período de experimentação, de iniciação, de aprendizado, porque uma grande dificuldade numa fusão é o que a gente chama de sinergia entre as empresas. A gente não pode simplesmente, né, fazer uma fusão pelo tamanho da empresa, pelo negócio, pelo dinheiro, pelo mercado. E a gente tentou fusões usando esses critérios. Estratégia só de crescimento. Todas deram errado. Todas deram errado. Mas o errado não é uma questão de erro, foi uma questão de aprendizado. E todas essas fusões que nós tentamos, né? Exemplo, nós éramos fábrica de software, tentamos fazer uma fusão com uma empresa de teste, né? Então, vamos entregar tudo. Quem desenvolve teste... Não deu certo, não é assim. Em tese era complementar. Mas aí o que é? O fit cultural, essa sinergia dos times não bateu. E aí quando a gente, né, encontrou a Hypercloud, foi uma explosão de sinergia. Um passarinho me contou aí que vocês triplicaram de tamanho nesse período, né? Praticamente. O nosso crescimento foi absurdo. Nós saímos na época da TIT em torno de 80 profissionais, né, no nosso time, colaboradores. E hoje a gente está mais de 300 pessoas no nosso time, né? Então, assim, e isso é o ponto-chave, né? Por se tratar de uma empresa de tecnologia, nosso maior sucesso não é tecnologia, é pessoas, né? E isso é uma coisa que é muito forte no nosso DNA, isso era presente no DNA da Right, presente no DNA da TIT e da Hype, por isso que a nossa sinergia foi um sucesso. Daniel, nos últimos anos você tomou muito conta de P&D. O que você viu de interessante nesse período de P&D? Que tipos de produtos ou startup vocês lançaram e o que tem algo com valor de mercado que pode ser ofertado, que está aí presente e tem quantas que você, sei lá, desistiu, perdeu dinheiro e viu que era um sonho frustrado ou algo que você teve ideia que alguém já construiu? Porque hoje a gente vê uma galera, tem uma ideia. E às vezes essa ideia todos já tiveram. Sim. Ou é uma ideia que alguém já teve, mas com uma melhoria que ela faz sentido, né? A gente tem...
mesmo nos anos 2000, eu lancei vários produtos que eu acho que se eu tivesse lançado há 10 anos e não há 20 anos atrás, eu estaria milionário. Mas quando eu lancei 10 anos antes do lançamento... O mundo ainda não estava pronto. O mundo não estava pronto para receber o produto. Isso acontece também, Como que é a sua experiência nesse período que você ficou à frente de P&D? O que são os aprendizados, as surras? O que você fez de legal pro mercado? Fala pra... Tem uma galerinha, é bem legal, o público que tá vindo pro canal... Porque não é um público marqueteiro, não é um público de marca, de patrocinado. Certo. É um público de gente que sofre ali na TI, na unha, e vem mandando mensagem. Poxa, eu me identifico, poxa, eu quero conversar com isso, poxa, isso é meu sonho. As mensagens que nós recebemos, né, no Instagram e no YouTube são bem bacanas. São, assim, do Brasil inteiro, gente falando assim, poxa, eu vivo isso, o conteúdo é diferente, não é aquele negócio merchandise. Conta aí o que você se ferrou, né, no P&D, o que foi sucesso? Shot, essa pergunta sua foi fantástica, né? Eu tive um período da minha vida que realmente esse nosso vem muito de dentro, né? Esse incomodar, né? De algo que, né? Você fica inquieto, você não consegue, é uma coisa que vem de dentro. A bunda não fica na cadeira, não adianta, né? Tem uma formiguinha ali que vai te mexendo, vai falar assim, você tem que fazer algo que muda. Pegando fogo, pra que você, né? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que agir, você tem que impactar, você tem que transformar a sociedade, você precisa contribuir para ela, né? E aí eu tive um período de imersão. Eu tive o apoio dos meus sócios nesse momento, do qual eu realmente me isolei do negócio da empresa. Nós não tínhamos experiência nenhuma na criação de produto, de startup, de empreender. Nós tínhamos experiência, porque quando você começa do zero, uma empresa sozinha, você passa por todas as áreas, né? O empreendimento raiz, é o empresa, né? Esse é realmente a maior escola. Mas a gente cresce quando a gente começa a deixar de ser o eu e se torna o nós. Quanto mais nós, a gente cresce, né? Eu demorei 10 anos para abrir um CNPJ, né? Se tivesse a MEI na época, eu já tinha nascido com o CNPJ. Já estava pronto no outro dia, né? Então, o dia que eu precisei, né? A gente vai subindo o nível, você está atendendo cliente em casa, usuário, o cara comprando, recebendo. O dia que o negócio ficou mais sério, eu vi, e agora? Né? Aí complica, você tem que sair do eu e virar o CNPJ, né? E puxando esse gancho, é o maior ensinamento que eu tive dentro da inovação. Por quê? Quando a gente está querendo inovar, né, o pensamento, né, você pensa o seguinte, vamos imaginar o universo, nosso sistema solar, o planeta Terra. Aí a gente já começa a descer no Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na sua mesa, né? Aí você é o grãozinho de areia do universo, que a sua ideia é a que vai mudar o mundo por completo. É isso aí. Então esse é um aprendizado que foi doloroso, né? Isso dói realmente, que é frustrante, porque quando você tem uma ideia, você pensa assim, nossa, minha ideia vai ganhar muito dinheiro, isso vai mudar muita gente, vai resolver problema, isso é problema para mim, isso é problema para fulano. Aí começa, né, o pessoal de inovação adora, né? A questão da validação. Você precisa validar o problema da startup, validar o problema da solução, né? E aí com isso, o que aconteceu? Várias iniciativas frustradas, várias. Mas elas foram frustradas não por um erro tecnológico ou por uma falha de investimento ou de desenvolvimento, ou até uma falta de conhecimento e metodologia. Não foi essas falhas, as falhas foram emocionais, as falhas foram apego. O grande ponto foi o saber desapegar daquilo que você não conseguia largar. Porque você tem uma ideia e você faz de tudo para codificar ela. Só que aí o que acontece? Você começou a validar e aí passa um tempo... Não tem resposta e você não desiste, você continua insistindo, você continua insistindo, você continua insistindo. E a ideia é uma ideia? Mas não quer dizer que aquela ideia é a ideia que vai transformar tudo. Então esse foi o principal aprendizado, de todas as ideias que partiram de nós mesmos deram errada. Esse foi o grande ponto. Então a gente imaginava que, nossa, essa ideia agora, só eu pensei nisso, nós vamos ser o primeiro, nossa, vamos sair na frente. Num universo de bilhões de pessoas, onde a linguagem subliminar te faz ter ideias, te leva a alguns pontos, a gente ainda, desculpa a expressão, a gente ainda é arrogante de achar que a gente é exclusivo. Exato. Né? Não é verdade? É isso. Você tá ali, você tá lendo ali. Olha, tem um alvo. O Space Shot tem um alvo, fulano tem um alvo, ali tem um alvo, ali tem um alvo. Tive ideia, vamos montar um tiro-alvo. Né? Você não percebe. Tem um filme de golpista com Will Smith que fala muito isso, né? E o dia a dia te remonta, a rede social te remonta aí para certos caminhos, né?
os portais, matérias, conteúdos pagos, e a gente não percebe que às vezes você está sendo induzido a pensar aquilo que alguém quer que você pense. Sim, Mas sim. a gente, a nossa egocentrismo, né, ele não permite que a gente tenha, não, isso aqui é algo que já vários outros. Eu no passado, e alguns parceiros sempre falaram que às vezes as melhores ideias é tão óbvio que você não acredita que aquilo é uma ideia. E você Exato. quer fazer algo complexo, né? Que muda muito. Mirabolante, E às né? vezes é uma coisa básica, né? Vamos imprimir invertido a propaganda da xícara para funcionar nas duas posições. Exatamente, né? Eu uso muito como analogia, um exemplo que eu adoro na inovação é o próprio Word, né? Quem trabalhou com Windows 95, Windows 98, vamos falar do XP, que tem uma geração aqui que deve ter usado o Windows XP. Você usava o Windows 2000, o Windows 2010, né? Que era um auge, ele veio com uma interface toda bonita e ele tinha milhares de funcionalidades, milhares de botões. O que foi acontecendo ao longo dos anos com o Word? Não foi adicionando funcionalidade, foi removendo. E esse é o grande ponto da inovação. Você começa a desenvolver coisas imaginando que aquilo ali é importante, mas realmente tem alguém do outro lado que vai usar aquilo. Você tinha um momento no Word que você precisava dele para mandar fax. A galera nem sabe o que é fax. Exato, né? E aí você fica desenvolvendo funcionalidades que, tem alguém que está usando aquilo. Então, isso foi dando um passo para trás. E num período de um ano, nós, não vou dizer quebrar ou fechou, porque não era uma questão de financeiro, né? Quando você está investindo, igual você falou, pesquisa e desenvolvimento é um investimento. E um grande comportamento que precisa ter nessa área é a aceitação do erro. É a aceitação da falha. Porque, vou criar uma receita de um bolo novo. O seu bolo não vai ficar gostoso na primeira vez. Conta algum produto que foi um bolo aí, que não ficou gostoso a primeira vez, que você desistiu e... Vou te falar um ponto. Lei Geral de Proteção de Dados. Nós pegamos essa onda. Portal de LGPD. Nossa, portal de LGPD. Saiu esse... Não, GDPR, LGPD vai bombar no Brasil. Ainda não tinha um órgão regulatório, nem essa questão de padronização, o que é... Nossa, vamos fazer então uma plataforma de gestão de consentimento. Maravilhoso. Você vai dar o consentimento de quem tem seus dados. Você que vai permitir se a pessoa não pode ter seus dados. O e-commerce tal, o site tal. Quem é que não tem o controle dos seus dados, né? Ninguém usou em um ano. Nós fizemos um produto, apresentamos, ninguém usou, ninguém comprou, não fazia sentido para ninguém, e aí cai até um pouco naquele momento que você falou. A gente trouxe uma tecnologia no momento que o LGPD não era nem conhecido ainda, era em alguns fóruns, em algumas empresas, né, e grandes organizações tradicionais como o banco, e nesses fóruns e empresas, você pega o famoso especialista de algo que eu nunca fiz. Não é verdade? É verdade. Porque eu contratei alguns especialistas de algo que eles nunca entregaram para fazer alguns fóruns e workshops. Como que alguém é especialista de algo que ele nunca executou? Me conta. Ele vai ter que executar alguma vez. Eu sou meio burro para esse tipo de coisa, mas me conta. Se eu nunca executei, como que eu sou especialista no assunto? Nós tivemos isso, né? Eu digo assim, o cara pode ser um mestrando, acadêmico no assunto, né? Mas nunca entregou. Se nunca entregou, não pode ter especialização. Exato. Olha só esse ponto que você falou. Nós somos profissionais de tecnologia. A nossa bagagem, o nosso know-how é programar, é codificar. Hoje a gente já está na inteligência artificial, no modelo, no treinamento do machine learning, análise semântica. Mas naquela época, né, vamos pensar aqui, o que a gente sabia de lei geral de proteção de dados, de proteger dados, o que é um dado anonimizado? Esse é o bolo ruim. Esse foi o bolo ruim. E o bolo bom? O bolo bom, para começar, a receita nem da gente veio. Aí vem outro aprendizado. Pronto, já melhorou. Já começou esse ponto, né? Uma coisa é você faz bolo e vende. Outra coisa é quando você começa a receber pedido de bolo. Alguém te encomendou o bolo. E aí você percebe, o pessoal tá produzindo bolo de morango. Mas quem tá me comprando só me pede bolo de chocolate? Você fala, opa, peraí, vamos pivotar isso, né? A palavrinha que a galera da inovação adora, né? E aí foi isso. O que acontece? A gente foi muito feliz nessa parceria. Por quê? E vou falar, até desculpa a expressão também. Quando veio esse produto, nós pensamos assim, nossa, velho, isso é produto mesmo? Isso é dor para alguém? Isso dói para alguém? Só que o produto já veio com uma dor de um tamanho que a gente nem imaginava. E hoje se tornou um dos principais produtos da Height, que é o Chrome Dash, um aplicativo para gestão de dispositivos. E com isso, o que aconteceu? Nós não acreditávamos no produto, a ideia não veio da gente, não tinha alta complexidade, nós apoiamos, desenvolvemos, seguimos a metodologia de
inovação, validamos o primeiro cliente, ou seja, o primeiro cliente já teve a intenção de compra, né? E o que foi o grande ponto? O valor foi extremamente expressivo. A gente nem imaginava que ia conseguir realizar uma venda, a primeira venda ainda nesse valor, do famoso MVP ainda, né? Na sequência, o que aconteceu? Nós conseguimos escalar esse produto, mais de 5 clientes na mesma sequência, onde o produto, no primeiro ano, já tinha batido mais de 1 milhão de faturamento. Ou seja, já se paga há muito tempo. Há muito tempo. Em questão de meses ele já tinha se pagado. E aí volta de novo na questão do grãozinho de areia do Google, né? Do zoom do Google. A ideia não veio da gente. Fala pra galera, né? Porque às vezes a gente tá lá dentro de casa tendo uma ideia mirabolante, a ideia tem que ser dor de terceiro, não é verdade? Não adianta ser dor nossa, não adianta a dor ser só sua. E nem só de um, né? Ou só de um, né? E tem muita coisa que é, beleza que isso é uma dor, que isso é um problema. E a gente tem muita solução que não serve para nada. Que ninguém usa também. Então, tem que realmente fazer algo. Às vezes você precisa só de uma informação, a solução tem coisa demais, né? E foi tudo que mudou pra gente. Uma informação, um segmento, uma tecnologia. A gente pensa assim, pô, gestão de ativo de TI, né? Dispositivo, né? Máquina, computador, celular, é uma coisa muito comum. Tem N plataformas. Mas no segmento que a gente estava, no tipo de dispositivo e na oferta que nós estamos hoje, foi uma coisa que a gente criou até, inclusive, uma oferta e uma estratégia de diferenciação. Ô Daniel, hoje o mercado, né, com a inovação, você tem um sucesso, você tem outro, e está vindo outras soluções que podem agregar valor. Inteligência artificial, machine learning. O que você vê nessa parte hoje de IA com machine learning? E você que é especialista, pós-graduado na área, né? Se quiser explicar um pouquinho pro pessoal qual que é a diferença de um pro outro, fica à vontade. Vamos lá, Shot, obrigado pela pergunta, excelente pergunta também. Acho que é o tema do momento, né, pessoal? O impacto da inteligência artificial, né, no que está fazendo com a gente. E o terror também que os outros já estão criando a respeito do assunto, né? Eu acho que o primeiro ponto, a gente está muito profundo nessa área, né? Igual você colocou, eu busco, né, sempre me aprofundar, estudar bastante na área, busquei capacitação, especialização na área, é um assunto que a gente tem propriedade para falar assim, se sente seguro, né, de implementar e fazer. E a grande essência de tudo isso é a inteligência artificial nunca vai substituir o humano. Ela jamais vai substituir o fator humano, a essência humanidade. O maior medo da inteligência artificial é nós sermos substituídos, mas o que as pessoas têm que entender é que vai ser substituído o que você está fazendo, não você. Você vai ter liberdade para fazer algo até mais nobre, até para dar um outro significado na sua vida. Nada de Starlink e Exterminador de Futuro, né? Não é Skynet, essas coisas não. O que acontece é, se hoje você está numa situação, vamos lá, naquela... que é a grande maioria da população, que é hoje no mundo. Então, todas as pessoas, uma grande parte está o quê? Trabalhada atrás de uma mesa, num computador, em frente a uma tela, passa horas do dia sentado. A inteligência artificial vem para te libertar disso. Para que você possa ter uma vida mais próxima da sua família, se dedicar num esporte, dedicar numa saúde, dedicar em algo que ainda nem veio ainda. Ou seja, você está falando que o melhor momento da inteligência artificial é você utilizar para coisas do dia a dia que você já utiliza para otimizar seu tempo. Exato. Porque eu vejo e me preocupa porque vários clientes querem algo que nunca foi feito. Perfeito. Então deixa eu ver, você que é especialista, eu sou leigo no assunto. Se eu quero que a inteligência artificial faça algo que eu nunca fiz, como que eu vou conseguir conduzi-la para ela chegar nesse ponto? Porque ela é inteligente. Esse é o ponto. E como que eu vou ensinar ela a chegar até lá? Aí vai depender muito como você pergunta. O grande ponto das inteligências artificiais é a gente simplificar e achar que pelo fato dela ter toda a informação do mundo, o acesso também é simples, mas não é. Uma coisa que a gente vê muito é esse medo, né, essa questão de que o profissional de tecnologia vai perdendo espaço. E aí você pensa assim, não, vai lá na IA lá que ela programa para você, pede lá no chat da vida lá que ele vai fazer o seu app. Pede lá para ver se o app fica pronto. E aí, beleza. Na hora que ele te cuspir aquele monte de código lá, você faz o que com ele? Seu app vai estar rodando mesmo? Então não é assim, as coisas não é assim. Não é só porque ela tá ali. Você for lá agora, qualquer inteligência artificial, digitar assim, faça um aplicativo que coe café. Todas elas vão imprimir um código-fonte lá em um aplicativo que vai coar café. Eu não sei se realmente vai coar café. E vai até o desafio aí, né? Ele não vai te falar que você vai precisar de uma placa, tem que colocar aquilo não é pronto. Eu queria até ver como é que seria esse código, é um bom desafio. E aí, a internet, né, essa mídia do imediatismo, do curto, do rápido, do segundo, acha que é simples.
uma coisa que não é. E outra, só porque ela está ali imprimindo na tela, não quer dizer que aquilo está pronto, ou que aquilo acabou. E tem um grande erro do uso da inteligência artificial, né, que o excesso dela tende a deixar a pessoa burra. Volta na primeira pergunta. Diferença do IA pro ML. A inteligência artificial é todo o contexto. É toda a informação, já é você utilizando. O machine learning é o treinamento, é o ensinamento que você vai dar para a inteligência artificial. A inteligência artificial, vamos dizer o contexto, ela já é a resposta. O machine learning é a base de conhecimento que ela vai utilizar para te dar a resposta. Um complementa o outro. Um não existe sem o outro. Né? Não existe inteligência artificial Então, sem machine learning. Se eu pego sei lá, um mercado aí de varejo. Perfeito. Eu posso chegar lá e falar assim, olha, eu quero aumentar meu lucro, que você cria um método. Esse seria o mais correto de eu utilizar? Ou seria, eu quero que você trabalhe em tal setor para otimizar tempo, tal setor para você fazer uma operação mais rápida, tal setor para você verificar perdas e ganhos, onde que ele poderia aprender como estagiário, como funciona cada parte da empresa, ou simplesmente eu chego e falo, me traga uma solução. Qualquer projeto de inteligência artificial que você começar hoje com essas perguntas vai ser fracasso. Porque a primeira pergunta que você tem que olhar para a sua organização, para a sua empresa, antes de começar qualquer projeto de inteligência artificial é quais são os dados que eu gero? Porque não adianta a empresa querer inovar, querer gerar inteligência artificial, porque o concorrente dela tem inteligência artificial, só que ela não gera nem dado. Ela não tem um repositório, né? A gente está falando de uma logística. Não é simplesmente porque eu tenho a base mundial, que a base mundial servirá para o meu caso. Exato. Né? Principalmente no Brasil, que é muito peculiar, né, as informações das empresas. Então você está falando que se a estrutura da empresa, as informações dela não estiverem bem tratadas... Às vezes ela nem tem a informação, ela acha que ela tem, esse é o ponto. E aí o fato dela achar que ela tem, ela vê o concorrente e fala assim, nossa, contrata aí, eu quero inteligência artificial. E outra, né, tem esse ponto também que os chats, né, que a gente chama de IA, né, que é muito, nossa, a empresa vai começar a utilizar a inteligência artificial. Não é utilizar chat não é utilizar a inteligência artificial. Utilizar chat é aumentar a sua produtividade. E o grande perigo, né, do excesso do uso da inteligência artificial é que você não pode utilizar ela para fazer o seu trabalho por você. Se você utilizar a inteligência artificial nesse sentido, exemplo, o seu trabalho é fazer uma apresentação comercial, for lá no chat da vida, gere para mim uma apresentação comercial. A tendência é que você vai cada vez desaprendendo, desacelerando, de alguma forma, né, se tornando... Né? Sem conhecimento. Você profissional, né? E como você tem que utilizar a inteligência artificial para ela te ajudar a pensar, a não fazer por você. Essa é a grande diferença. Se eu vou montar uma apresentação comercial, eu vou perguntar para ela quais são os temas mais importantes. Se eu já estou trazendo um tema mais importante, ou se eu já domino aquele tema, eu vou perguntar algo que eu não consigo achar com uma facilidade na internet. Um estudo de mercado, quais são meus concorrentes, quais são as tecnologias similares, para onde eu vou, qual que é o preço médio. Ele não está fazendo a apresentação por mim, ele me ajuda a pensar. Então, se você hoje está utilizando inteligência artificial para fazer o seu trabalho, de faculdade, da escola, responder o seu questionário, esse caminho aí não é o saudável. Isso é importante, pessoal, porque tem alguns Instagrams, TikTok de algumas meninas programadoras que, na verdade, são patrocinados para vender, né? E vendem esse sonho, né? De que é simples, de que é fácil. Isso, com alguns IAs aí, inbox, né? Como se entregue tudo. Ó, sentei aqui, mandei ela fazer para mim, ela me criou um site inteiro. Não é isso. As coisas não são bem assim, não é o objetivo, né? Não é isso, né? Não é fazer o que você por falou. você. Se você quiser pegar atalho, você vai se emburrecer, essa é a verdade. É isso. É a expressão. Vai desaprendendo, né? Agora, se você utilizar ela como um conselheiro... Exato, uma base de conhecimento. Qual que é a melhor uma biblioteca, informação disso? Uma super parça... Né, baseado nessas informações, por exemplo, hoje eu gerei um gráfico, me gera o gráfico dos últimos 6 anos da gasolina. Gerou, planilhou tudo para mim. Pronto, é uma fonte histórica. Exato, você tem acesso a uma base histórica, né, ao machine learning. Isso. É onde eu vou consultar, é o que foi treinado lá. Então, você muniu esse modelo de dados, né, esse machine learning, esse treinamento de máquina, com todo esse conhecimento. A IA é a resposta. Ela vai te responder. Agora, você não pode utilizar esse conhecimento para ele fazer por você.
Ele tem que te ajudar a escalar, a pensar. Agora, mudando o tema um pouquinho. Vamos eu lá. vi que vocês tiveram muito sucesso aí nos projetos de educação. Certo? Perfeito, Aí certo. você falou do Chromebook, etc. Tem um tema que está crescendo com uma significância interessante na educação. É um tema que já existe há algum tempo, mas não emplaca, mas percebe-se que para a educação ele está tendo um bom viés, que é a realidade aumentada. Já trabalhou, já planejou, o que você vê disso? Trabalhar com realidade aumentada para a educação. No Brasil, é porque isso é Só para pegar o tema, e o Ceará fez um investimento Absurdo, gigantesco aí, né? E tem poucos players aí no Brasil nessa área. O primeiro ponto é que no Brasil, o nosso maior desafio é a inclusão digital. É o acesso à tecnologia, né? Se a gente for analisar na esfera governo, né, sem viés político, a gente vê que, né, a escola pública, o ensino público está muito defasado no uso de tecnologia. Pegando né? esse gancho, eu até diria que o melhor assistencialismo hoje para o brasileiro seria realmente a universalização da internet, né? Perfeito. Se a gente conseguir dar internet em todos os cantos do Brasil, você está Nossa dando liberdade para pessoa ter emprego no Brasil inteiro. Qualquer área, né? O pessoal que está no agro, que está ali no campo, no dia a dia, o pessoal que está ali, né, isolado numa comunidade, não tem acesso à informação, isso aí muda tudo, que é o aprendizado, né? Voltando no nosso tema da educação, nós tivemos essa ação que foi muito representativa para a gente, que deu um propósito como organização. E a realidade aumentada. E a questão da realidade aumentada, eu vejo ela muito bem-vinda. Eu vejo ela muito bem-vinda. Minha opinião é que ela é muito bem-vinda. Ela consegue levar uma criança a um outro país, ela consegue levar aquelas experiências que a gente vê muito comum, né? Uma realidade aumentada para você visitar um museu de Van Gogh, sem você precisar ir lá nele. Então, assim, isso para uma criança... Na minha época, essa realidade aumentada chamava Palace. Na minha era Barça. BPS. Você via pelas enciclopédias, né? Era que a gente conhecia ali. Ou o Guinness, né? Tinha muito Guinness também, que compilava o livro do Guinness, eu adorava, aprendia muito nele, né? Mas a realidade aumentada, eu acho que ela veio para ficar. Eu acho que é uma coisa diferente, né? A gente muitas vezes acaba assimilando, só puxando um parênteses, realidade aumentada a metaverso. Os dois coincidem juntos, sim, mas eles existem separados também. E no que a gente está falando aqui é realmente a realidade aumentada. Eu já tinha questionado, né, o metaverso no passado, até porque nos anos 2000 tentaram o Second Life, que seria o pai do metaverso. Sim, sim. E a gente não tem maturidade ainda para isso, né? E isso força cada vez mais a pessoa seja inclusiva, que no geral transforma ela em excluída da sociedade, né? Perfeito. Porque ela tenta se bloquear, e nesse mundo de depressão e fragilidade emocional, acho que quanto mais a gente tiver contato físico, melhor, né? E o trabalho remoto provou isso nos últimos 3 anos, o nível de crises, né? Psicológicas, né? Em funcionários e fragilidades. Dessa parte de realidade aumentada, né? Que a gente vê a realidade virtual aumentada, né? Porque tem só a realidade aumentada de imagem, né? De publicidade. Você vê algum investimento, vê previsões de fazer algum projeto para educação, alguma coisa, parcerias ou não? Não, nesse momento ainda não se trata da nossa estratégia. Eu vejo sim a realidade aumentada muito focada no ensino médio, mas, né, na criança, no ensino médio, no ensino inclusivo, educacional, mas ele é uma excelente oportunidade na área da saúde, principalmente para os estudantes de medicina e ciências tecnológicas, né? O que é o grande ponto, né? A gente utiliza muito a questão do corpo humano, né? Conhecer o corpo humano. A gente sabe aí que né, eu tenho filha que faz medicina, que às vezes o defunto, né? O corpo que tá ali, às vezes tem 20 anos, né? Quando não é um anos, animal, né? também, né? Quando não é algo de um animal, então, assim, ela possibilita, ela faz essa expansão, né? De ter eu não diria... Essa simulação, né? Seria um comportamento diferente, é um sentimento diferente, é um impacto cultural na área da saúde, é um impacto cultural no aprendizado da área da medicina, mas hoje, se você colocasse ali... Você acha que para a saúde é um bom momento? Eu seguiria na saúde, fantástico. sabe? Um indicador aí, acho que é uma grande oportunidade. Daniel, hoje, em termos de produtividade e o conceito DevOps, está muito focado em automação, né? Perfeito. E o que a Height hoje está vendo desse mercado de automação de processo e o que a IA pode complementar com isso?
Olha, o famoso DevOps aí também DevOps. chegado, né? O DevSecOps, o DevOps, Mas né? só vai crescendo, Só vai né? crescendo os nomes, né? Antigamente, no nosso tempo lá atrás, era um agendador do Windows que você colocava a tarefa para uma copiar arquivo BAT, entre né? pastas, né? Uma Um BAT. macro, uma macro, É uma Aí foi Jesus, as evoluindo para um macros. PowerShell, né? Assim, então, cada geração esses nomes vão vindo, as tecnologias vão evoluindo. Mas hoje não tem como coexistir na tecnologia se a sua organização não foca, né, não só em desenvolver, mas em automatizar, em escalar. E aí eu até volto um pouquinho para o início da nossa conversa, que isso conecta com a estratégia da Ride. Quando nós estávamos buscando, né, a parceria, um parceiro Google, era justamente para a gente fomentar oportunidades e desenvolvimentos onde tinham arquiteturas que fossem descentralizadas, onde eu pudesse compartilhar o risco e processamento, não só em uma cloud, mas em vários. E aí, né, nós trouxemos outras clouds também, não somente Google como Microsoft, para o nosso portfólio. Algumas eu ainda não posso anunciar, que são ações estratégicas, Novidades. são novidades que estão no forno aí, mas aguardem. Por quê? O multicloud veio para ficar. E o mindset dessa galera para multicloud? Ainda não está no momento, não. Está difícil. Já está resistente o cloud, né? O cloud já está uma resistência, imagina o multicloud. Mas o grande ponto é, se você tem um cloud só hoje, não fique só num cloud. Esse é o grande ponto, né? Você precisa mitigar e compartilhar riscos. Você não pode, né? Um velho ditado que a gente usa muito, né? Minha avó que me ensinou isso, né? Botar todos os ovos na mesma cesta, né? Não pode. É a mesma coisa quando você sobe toda a sua infraestrutura, independente do player, né? Independente do player. Isso sempre lembra o World Trade Center, né? Que o backup era a segunda torre, né? Tava uma do lado da outra até, né? Então, não é um bom exemplo emocional de se comparar, mas a destruição é similar. Então, quando você tem um ataque que está numa única torre... só para lembrar, operacionalmente mudou o mundo, né? Porque hoje, salvo engano, os data centers precisam ter pelo menos 100 km de distância. Um do outro, né? De localidade, né? E é uma estratégia, né? Né, não é o meu segmento, mas num segmento de infraestrutura de cloud, eu com certeza, a ideia seria distribuir clouds em países diferentes, em estados diferentes, né? Não ficar em único... Porque até o meu próprio país... Pode mudar um regime fiscal, alguma lei, alguma coisa, e aí caiu todo o meu negócio? Eu não posso. Seus dados vão ficar presos lá? Hoje acontece uma guerra muito silenciosa, que é a guerra digital das big techs de tecnologia versus as redes sociais, né? Essa guerra é silenciosa e ela está assim, consumindo o mundo, né? Simplesmente, se você hoje põe toda a sua infraestrutura, toda essa tecnologia em um único player, amanhã pode ter um embate político, uma coisa que tal fornecedor sai do Brasil, ou tal coisa não será mais permitida no Brasil. A famosa geopolítica. É, geopolítica, e aí? Então, assim, o extremo é uma guerra, a gente não está indo para esse caminho, o brasileiro não vai nesse caminho, o brasileiro não é esse caminho. Mas o mundo externo lá fora está muito agressivo. A gente não sabe o que está acontecendo lá. O Brasil até exige que vários desses data centers só fiquem no Brasil com informações de governo, etc. Para garantir, né, o o sigilo da informação, né, no Brasil. Pegando essa parte de sigilo, uma parte que dói, né, a gente já tá, acho que já chegamos aí com o Diego uns 40 minutos para não ficar cansativo. Legal. Um ponto que dói, né, mas deve estar atento para todo lado, e aí o que você vem vendo aí gerenciando esse grupo? Que é a parte de ética. Perfeito. Né, tanto no trabalho quanto, né, essa parte de nuvem, etc. E a ética até dos profissionais, porque hoje você tem uma equipe distribuída no Brasil em quantos estados, mais ou menos? Em todos os estados. Hoje o nosso time estados. está descentralizado, né? A gente é muito forte na cultura do Anywhere Office. E o escritório físico? Hoje nós temos localidade física em Brasília, São Paulo e Belo Horizonte, Contagem. O resto é remoto. Todo mundo remoto, nosso time todo distribuído no Brasil todo. E como controlar e ter um padrão de ética, de compliance, de normas de conduta nessa capilaridade toda de sotaques, de regiões, de localidades, de fuso horário, de feriados mesclados, né? Porque o feriado de um não é de outro. E até no controle da empresa, né? Ferramentas de trabalho e tudo mais. Shot, eu não esperava que quando eu assumi uma posição de CEO do nosso grupo, de liderança do grupo da Rite, eu teria um trabalho tão desafiador e tão difícil como esse item, do compliance, da segurança, do controle, da rastreabilidade. Por quê?
Quando nós estávamos ali no momento de uma empresa menor, nós não tínhamos tanta preocupação com isso, porque era uma relação muito de confiança, os profissionais, uma empresa menor, todo mundo se conhece, a gente está falando antes pandemia, então não tinha nada remoto, estava todo mundo no presencial, todo mundo se conhecia e ninguém levava notebook para casa. Então você garante, o físico já te garantia alguma coisa, né? O pós-pandemia já bagunçou geral. E eu trago isso de novo como meu desafio na liderança do grupo, porque nós realmente só rompemos uma barreira de crescimento quando realmente se virou a prioridade da minha pauta. No momento que nós estruturamos uma área de segurança, de compliance e auditoria, nós realmente mudamos de tamanho de empresa. Isso foi transformador absoluto. Agora, do período que eu trabalhei com segurança, né? Sempre uma ação de segurança, ela tem relação, ela é uma reação de alguém que fez alguma coisa que não devia. Exato. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. O que aconteceu foi, né? Carta de auditoria, invasão, vazamento de dados. Opa, peraí, meu telhado é de vidro, deixa eu arrumar a casa aqui, vamos trocar as telhas. Ou seja, né? Se alguém ficar infeliz é porque alguém fez besteira, né? Não, é isso aí, exatamente. Porque basicamente a segurança, ela gostaria de trabalhar sempre na ação preventiva, mas Sempre. Normalmente é na reação, né? É na reação. E a gente, né, as empresas, a gente empresa, tem que sempre torcer para que não seja esse o caminho. Que você consiga mitigar, que segurança seja uma pauta na sua agenda antes de você sofrer um ataque, porque depois é mais caro, dói. Ô Daniel, nessa parte de ética, né, eu lembro muito de casos que eu já tive com fábrica de software. O desenvolvedor desenvolve para a empresa, desenvolve para o cliente da empresa e acha que o código é dele. Desenvolve, faz um trabalho dentro da empresa, tem uma ideia para a empresa, está construindo, quer ir embora, montando um negócio próprio, achando que é dele. A empresa se blinda, né, dessas situações, porque quantos casos tem de profissionais que saem da empresa para montar uma concorrente dela mesma, né? Perfeito, Shot. Eu acredito que esse ponto, além de ser uma questão, igual você falou, é uma questão ética, uma questão de valores, aí eu acho que vai na questão do valor pessoal de cada pessoa, mas isso é um ponto muito da cultura da organização. Então, se a sua cultura, a cultura da sua empresa é uma cultura forte na segurança, na transparência, na ética, né, provavelmente, eu não vou falar que é 100%, porque a gente, né, sempre está sujeito a falhas e isso acontece, é garantir que as pessoas, a cultura que está dentro da empresa tenha os mesmos valores, ou seja, o profissional, ele não vai ter essa intenção de tipo, olha, eu estou fazendo aqui, eu vou levar isso aqui para o meu trabalho, não. O profissional que já está na empresa, ele já tem um valor que ele está ali dedicado para aquele negócio. Por quê? Quando ele sai dali, o que ele leva não é aquela ideia, não é aquele produto. O que ele leva é o conhecimento dele. E o conhecimento dele é o que faz ele ir aonde ele quiser e conquistar qualquer coisa em qualquer lugar. E o conhecimento dele não é da empresa. Agora, o conhecimento da empresa é o conhecimento da empresa. Então, o que é isso? É um ponto cultural. Então, é você garantir, você empresa, organização, garantir que a cultura da sua empresa, as pessoas da sua empresa tenham esse valor em comum. Porque senão vai acontecer vazamento de dados, vai acontecer vazamento de tecnologia. E isso aconteceu com a gente. Não vou falar que isso não aconteceu, aconteceu. Nós tivemos desenvolvimento de produto, muitas vezes a gente desenvolve para um cliente. Aí é até engraçado, né? Porque a gente é contratado por um cliente. Porque tudo que a gente desenvolve não é desenvolve pra gente mesmo, né? É pro cliente. A gente sempre está Que é desenvolvendo a propriedade do cliente. E automaticamente, se der para aquele cliente, a dor já é conhecida, é uma dor validada. Opa, uma startup aí de novo, já validada. Aí o que a gente pensa? Pô, tô num grande segmento aqui, né? De saúde. Nossa, isso aqui vai funcionar em todo hospital. A realidade não é assim, não é assim que funciona e muito menos pode ser assim, né? Então, eu trago de novo, eu acho que isso são valores da cultura da empresa e principalmente são valores pessoais. Então, a empresa tem que garantir que as pessoas da sua organização tenham os mesmos valores. Éticos e morais. Éticos, morais, é o ponto-chave. A gente pega muito no pé da nova geração. A nova geração está preparada para isso? Acho que sim, ele tá. A questão da nova geração sai da frente da tela, sai da frente do celular, larga o celular um pouquinho, vai viver o mundo que tá lá fora, vai andar descalço, põe o pé numa grama, tem um contato com a areia, com a natureza, aproveita, né? Vai jogar. Eu lembro muito do perder o dedão do pé, né? Arrancar o tampão do dedo. Essas são coisas que não acontecem mais, né? Aproveitando esse ponto, tem um estudo recente que mostram que
faltarão líderes, né? Porque a geração nova não quer ter o comprometimento de líderes. E a gente vê nas contratações que às vezes os benefícios são melhores do que o plano de carreira, né? O cara quer ficar ali, quer ter o benefício, quer o teu horário dele, não quer se estressar e etc. Tanto que o número a gente dava um exemplo, né, masculinizado, que era o homem fez 18 anos, tem que tirar a carteira. Perfeito, né? Vinha muito Hoje, isso, né, é capaz de ter mais mulher tirando carteira do que o homem, no geral. E eu conheço vários que nunca tiraram carteira, o que na nossa geração era quase inaceitável, né? Independente de ter carro ou não, você tinha que ter carteira, título de eleitor e o título de reservista, né? Era um pacote masculino. Sim. Mas a geração, você vê que ela quer usar o Uber, quer compartilhar o serviço, quer o serviço de entrega, etc, etc, que vai ser muito mais difícil arrancar o famoso dedão do pé, né? Perder a unha ali e ter azul. Sim. E ainda tem esse ponto de não ter interesse, às vezes não tem mais a ambição de querer ser líder, crescer na empresa e tudo mais. O que a empresa faz prevendo ou estudando essa situação? Porque você vê talentos inquestionáveis, Perfeito. às vezes com 20, 22 anos. Você tem que conseguir saber se essa pessoa vai chegar num nível de formar pessoas, né? Porque no mercado de tecnologia você tem que ir formando gente a vida inteira. O que a Height está se preparando para isso? Shot, nós da Height pensamos diferente. Pelo contrário, a gente acredita que essa juventude que está aí, ela sim é o nosso futuro. A gente não pode desistir dela, a gente não pode considerar que ela está perdida, a gente não pode considerar que ela não vai ter líder, porque essas são as verdadeiras oportunidades para essa juventude. Então, o nosso papel que está aqui é mentorar, é liderar. A responsabilidade, se amanhã não vai ter um líder, a falha não é só deles, nós também somos responsáveis por isso. Convida a galera, então, para mandar currículo aí para a Height, falando dos talentos que eles possuem. Pessoal, se você não tiver talento nenhum, mas você está com vontade de trabalhar, está com vontade de aprender, quer sair da zona de conforto, aqui você é bem-vindo. O importante é se você quer aprender. Se você quer aprender, seu lugar, se tem espaço com a gente, pode vir, porque esse é um dos nossos maiores valores. Além do aprendizado, do compartilhamento, da inclusão, todos são bem-vindos. Então, é o que eu comentei contigo. A Height pensa diferente. É um papel nosso, essa responsabilidade é nossa. Nós que estamos aqui para orientar eles. A gente não pode passar essa responsabilidade que foi feito para a gente, né? Na mais novo a gente tinha que se virar, né? O pai da gente falou, menino, se vira lá, né? Só que teve gente que não teve nessa orientação. Tem gente que realmente não teve oportunidade de ter tido, né, uma casa, um lar, uma família, uma orientação. E aí, de novo, né? Essa responsabilidade é nossa como sociedade. Uma pesquisinha que eu fiz com o pessoal do RH lá do Daniel. Tem funcionário de TI que era carregador de caixa do Ceasa, tem funcionário que era manicure, tem funcionário que era caixa do supermercado, e tem especialista de BI que era enfermeira. É isso? Perfeito. E outra, um outro... Só para... Então, não é impossível a pessoa casar, que virar de TI de uma hora para outra. De forma nenhuma. O que nós mais tivemos de sucesso são pessoas que nem são de tecnologia, mas que se apaixonam. E a grande essência é a vontade de aprender. Aquela tem que ter a fome. Não precisa ter medo, né? O medo vai existir, ele vai existir. Não ter medo é uma coisa que é um negócio de controlar as emoções. Mas a vontade tem que superar? Mas a vontade tem que superar, esse é o ponto. Pessoal, aqui com o apoio da Magna TI, do Space Shot, a gente vai encerrar mais um bate-papo maravilhoso, onde o Daniel Cassini contou tudo. E a gente aqui nesse podcast maravilhoso, com TI tudo. Vou agradecer vocês, até a próxima e desculpa, porque o papo aqui, se deixar, vai mais 5 horas. Daniel. Shot. Pessoal, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo, sucesso esse podcast, uma honra estar aqui e fica aí aberto o convite, pessoal, todos são bem-vindos na Height, nós somos um agente de transformação, não só de tecnologia, mas a gente veio para deixar essa sociedade melhor. Comentem, deixem o like, façam a inscrição, que está crescendo aí maravilhosamente bem. E mande uma sugestão de pauta para a gente, ou até para ser convidado aqui e sentar na mesa conosco. Valeu, Daniel. Shot, é nóis. Valeu, Diego, na produção. Um abraço. Valeu, pessoal. Conte tudo aí, hein? Gostou? Acabou? Acabou. Gostou? Ah, bom demais. Nós nascemos para isso, pô. O improviso aqui é nato. Podcast. Conte tudo. Podcast. Conteúdo. Conte tudo. Podcast. Conteúdo.